Muito bem, estamos começando o nosso programa BH Todo Dia aqui no canal Viver Brasil. E eu gosto de começar sempre dizendo o seguinte, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde e boa madrugada para você que é da madrugada. Eu sei que tem muita gente que acompanha de madrugada. Eu falo isso por dois motivos. Primeiro, nosso programa tem vários horários alternativos dentro da programação do canal Viver Brasil, pela NET, claro. E além de estarmos na NET, nós estamos no YouTube. E no YouTube, você pode estar no Japão, você pode estar na Austrália, em qualquer lugar desse mundo, a qualquer horário. Então, muito obrigado pela sua audiência. E hoje, assuntos diversos. A gente vai falar de música, a gente vai falar de leitura e a gente vai falar de educação. Prepare-se. Vou te apresentar daqui a pouco a minha convidada e os meus dois convidados. Mas agora, maestro, tô de olho, hein? Roda a vinheta. Início do programa eu te chamo para o meu Instagram, vai lá, o @elias.sunshine. É sunshine mesmo, o sol brilha para todos e todas, então sunshine para você, combinado? Muito bem, eu preciso lembrar você também que o canal Viver Brasil tem várias redes sociais. E eu também te indicaria o nosso Instagram. Vai lá, acompanha a gente, segue, curte, ali tem fotos, tem imagens em movimento, tem as novidades do canal e tem também uma coisa muito curiosa. Todo mundo tem vontade de saber como é que funcionam, né, os bastidores de emissora de televisão. Vai lá, você vai descobrir que sem fita crepe não tem televisão no Brasil, tá bom? Muito bem, eu preciso mandar um abraço para cidades que nos acompanham pela NET, claro, canal 9 ou 527 HD. E aí tem Belo Horizonte, é claro, mas eu mando um beijo para Histórica, cheia de jabuticabas, nossa querida Sabará. Tem também Nova Lima, que é muito charmosa. Betim em Contagem, muito obrigado pela audiência. Daí a gente pega o caminho para o Rio de Janeiro e paramos em Juiz de Fora, Beijo para você em Juiz de Fora. Você que está em Patinga, no Vale do Aço, muito obrigado. Governador Valadares, que deve estar bem quente agora. Um beijo para vocês. E Uberaba e Uberlândia, Triângulo Mineiro também ligados conosco, tá bom? Eu aproveito também para lembrar que se você está no YouTube, entra agora no chat, diz o seu nome, de onde você nos acompanha e também a sua crítica, sugestão. Fique à vontade, vamos juntos construir o nosso canal Viver Brasil. E lembrando que o BH Todo Dia é uma revista, né, gente? Revista que traz cultura, negócios, comportamento e é de Belo Horizonte para o mundo. E aí, né, para a gente ter uma revista legal, o que a gente precisa? Pessoas interessantes, histórias que vão ampliando os nossos horizontes. E é por isso que eu tenho sempre convidados e convidadas aqui no programa. E hoje não é diferente. Ele está de volta, mas agora presente. Ele esteve com a gente online, contando histórias muito legais, divulgando seus trabalhos. E aí eu tenho o maior prazer de receber, mais uma vez, cantor, compositor, pianista, com projetos bem legais também, que vão além da música, nosso querido Henrique Portugal. Obrigado, viu, Henrique? Poxa, um prazer voltar, né? Pessoalmente. Voltamos, O mundo, graças a Deus, né, voltou a ser presencial, né? É um prazer falar. O Homem da Leitura, Juliana. Poxa, a turma aqui tá boa, viu? Muito legal. Obrigado, viu, Henrique? Muito bom. Prometo que eu não vou te enrolar muito, não, tá? Muito bom. Ao lado do Henrique, ele já entregou, né? Temos a presença dele, que é sócio-gerente da Livraria Leitura. Livraria Leitura, gente, eu sou de uma época que a gente ia trocar livros na Livraria Leitura. E aí ela cresceu de um jeito mega, né? E aí está no Brasil inteiro. Então, muito bacana. André Guimarães Teles. André, obrigado pela presença, viu? O prazer é todo meu estar aqui e poder falar com vocês hoje em meu nome e em nome da leitura. Muito bacana. Sei que você está atarefado, estava em reunião ali, né, e tal. Mas vamos lá que vai dar tudo certo. E para fechar ali os convidados no palco, onde as estrelas se encontram, eu tenho aqui o prazer de recebê-la, ela que eu já consultei, já orienta a minha família, muito legal, muito bacana, é um trabalho diferente. Ela é pediatra e sócia fundadora da Escola da Educação Positiva. Esse nome é bonito, né? Ele não é à toa, não. Juliana Franco, famosa doutora Ju, obrigado pela presença. Obrigada, Elias, é um prazer estar aqui com você, né? Estar aqui com o pai de duas adolescentes maravilhosas que eu acompanho, essa motivação, né, que os adolescentes nos trazem, então também estou aqui, o quanto fui fã desse. Isso, já cantou no gargarejo. Que foi a minha adolescência inteira, foi Skank. E os caras acabaram agora, que golpe é esse, doutora Ju? Mas eu já ouvi uma música dele maravilhosa. Sim, ele não para. Legal. Não lembro agora do nome da música, mas é uma música linda, maravilhosa. Eu escutei ela hoje e fiquei muito emocionada. Tem uma música que eu gosto muito, que é Impossível. Isso. Eu falo o que é E quando o sol aparecer, o que é impossível deixa de ser.
Muito bom. Sunshine pra gente. Aí, Maravilhoso. muito legal, muito e legal. leitura é um lugar que eu sempre estou indo, sempre é? vou com os meus filhos, sim. Mas eu ia trocar livro usado ali, essa coisa toda era muito legal. Aqui, Vai evoluindo. eu escrevi um livro uma vez, que é do título do Cruzeiro de 2013. Isso. Onde eu fiz a noite de autógrafos Na leitura. na leitura. Isso. Que cresceu demais, né? Virou um espaço de eventos, inclusive. Mas espera aí, que eu primeiro preciso tomar um café com vocês, né? Como bom mineiro. Henrique Portugal, nasceu em Belo Horizonte, vem do interior, é um forasteiro das Gerais, me conta aí. É isso, Belo Horizonte, criado em Santa Teresa, cruzeirense. Os pais são de Belo Horizonte, Henrique? Minha mãe, meu pai não, meu pai é de Araxá. Araxá. Eu acho que é bem a característica de uma cidade que tem cento e poucos anos, Belo Horizonte, né? Todo mundo, né, do interior. Avô é todo mundo do interior, né? Isso, avô, isso mesmo. Ninguém nasceu em Belo Horizonte. Mas meu pai é Araxá e minha mãe, apesar de que a família dela é de Pará de Minas, mas ela nasceu, ela é caçula, ela nasceu em Belo Horizonte. Legal. Vamos lá, 2 lugares de Belo Horizonte que te marcam assim. Bolão em Santa Teresa, né? Outro dia quem teve aqui? Dudu Nobre. Dudu Nobre. Ele veio fazer um Figuraça. evento super legal, tocar com o Dudu do Cavaco, que é um jovem que tem síndrome de Down, né, e tal, e fizeram Conheço o Dudu, os Dudus, né? E ele perguntou pra gente assim, ainda tem aquele tal de bolão? Eu falei, tem sim. Ele falou, nossa, já me Lógico. salvou demais. Os 2 lugares. Bolão é tudo ão, né? Bolão e Mineirão, né? Vamos com calma, bolão. Por que o bolão, Henrique? Cara, eu fui criado em Santa Teresa, então assim, na minha adolescência, 14 anos, os programas eram muito limitados, né? Isso. Então, eu já trabalhava com 14 anos, era office boy, então eu tinha dinheiro para ou jogar fliperama no centro, que era na Rua Tamóis com Bahia. Com Bahia, isso que era aí. o ponto final do Santa Teresa, do ônibus Santa Teresa, Isso, que isso terminava mesmo. ali. Até hoje tá ali também. Tamóis com, exatamente, era no pé do viaduto Santa Teresa Isso. ali. Ou eu ia para lá ou ia pro bolão. Comer um macarrão, era o programa, eu trocava de roupa, vestia bacana, bonitão e tal. Né? Ia, atravessava a praça, andava 2, 3 quarteirões, encontrava com os amigos e ia pra lá. E eu faço isso até hoje. Semana passada mesmo eu estive lá, queria mandar um grande abraço pro Zé Maria, que é o nome do bolão. Isso. Ele mora lá em Santa Teresa, um abraço pra Márcia, pra todo mundo lá do bolão, que sempre me tratou muito bem. Quem for lá tem vários quadros, discos de ouro do Skank. Tem, eles tem gostam, uma te parte adoram, da nossa né? história, da história do Skank, tá lá nas paredes do bolão. Uhum. E pensar que quase ia fechar, você lembra dessa onda? Lembro demais, Aí a cidade lembro demais. se juntou, botou a boca no trombone, não é? Exatamente. Eu acho que existem algumas coisas na cidade, patrimônio, tipo alguns prédios, algumas coisas, e tem algumas entidades ou empresas ou referências, né? Que sejam culturais, que sejam gastronômicas, né? Empresariais, o bolão é uma delas. E a gente não pode deixar fechar essas coisas, né? Poxa, o bolão para quem não sabe, chama Bar Rocha e Filhos. Isso. O Rocha era o pai do bolão. Porque o bolão é o que ficava de noite. Aí tem bolão, o Silvio, tinha o Antônio, tinha uma série de irmãos que ficavam lá, a Márcia, que é irmã também, que tem a receita do macarrão e tal. Hoje é uma outra geração que está lá, são sobrinhos, mandar um abraço para eles também. Então assim, poxa, eu frequento, vou entregar minha idade, né? Eu frequento o bolão... Desde o século passado, vamos colocar assim. Não, tem 40 anos, cara. 40 anos que eu frequento o bolão. É muito legal. E é muito tradicional essa coisa de família, né? É. Agora vamos pro Mineirão. Mineirão. E aí, por que o Mineirão? Cruzeirense. Agora somos... Os donos do Mineirão. Ainda não, né? Se tudo der tá certo, negociando a chegaremos lá. dívida, tá negociando a dívida. É o único cliente, né? A gente brinca, né? Além dos shows, né? O único cliente de futebol é o Cruzeiro. E igual eu estava falando, eu escrevo pro Estado de Minas há mais de 10 anos. E durante 6 ou 7 anos eu escrevi exatamente sobre o futebol do Cruzeiro. Quando o Cruzeiro foi campeão brasileiro em 2013, eu fui convidado a escrever o livro, junto com o Bruno, um jornalista. Então, é uma relação... teve, muito bacana. Bruno, muito bacana. E o livro é muito bom. Bonito. Vários né? textos, e um deles eu falo sobre a relação de amizade com o Mineirão, porque a gente tem alguns amigos, para quem gosta de futebol, a gente fala que são os amigos momentâneos. O que é isso? Você só encontra com aquela pessoa no estádio. Isso. E às vezes só naquele jogo. É muito sincero, né? É muito sincera a amizade. Exatamente. Muito, verdade, Você não encontra André. na rua, você não Não. encontra em restaurante, não encontra em nenhum outro lugar. Mas no estádio você encontra, porque normalmente as pessoas vão para os mesmos lugares isso no mesmo. estádio. Mesmos assentos. Os mesmos assentos. Então, o Mineirão é um observador de todas essas amizades e relações. Eu fiz um texto para o livro
exatamente falando disso. Legal. Então a minha relação com o Mineirão, desde que eu nasci, por exemplo, eu nasci em 65, em março. O Mineirão No é ano de do Mineirão, setembro né? de 65. Ele é o Mineirão é um pouquinho mais novo que eu. Então, a minha Diz que não ia relação é entregar a isso. idade, já entregou, É, mas já tá de falei boa, tudo. cara. Já Ô Henrique, você prefere o Mineirão antigo ou o novo? Cara, eu prefiro Mineirão quando o Cruzeiro ganha. Tá. Se é o antigo, se é o novo. Uhum. Já tive várias alegrias no antigo, ganhando Libertadores, no novo, sendo campeão brasileiro. Eu acho que é muito interessante, assim, as pessoas falam assim, Belo Horizonte é uma cidade legal e tal. Eu falo, olha, a cidade boa é aquela onde você se sente bem, onde você conhece as pessoas, você conhece os lugares. Não interessa se ela é bonita fisicamente, não interessa isso. E o estádio é um pouco isso também. Então você vai no estádio e fala assim, será que tal pessoa está aqui? Aí você olha assim e fala, não, ele fica ali, deixa eu ir lá. Então você sabe... Sabe, né? Você se sente em casa, né? Isso, você sabe os caminhos. Mesmo com a reforma, a reforma mexeu isso um pouco durante uns 2 ou 3 anos. Até as pessoas mudaram de lugar. Mas hoje você já sabe de novo onde é que as pessoas estão e tal. É tipo caminhão de mudança, né? Vai ajeitando o caminho. O ser humano, a gente fala muito isso. O ser humano reclama muito de cotidiano. Cotidiano é a mesma coisa. É a mesma coisa. Fala assim, gente, o cotidiano nos protege. Uhum. A gente se sente bem no cotidiano. A gente quer, eu quero coisa nova. Quer, mas não quer muito, não. Então, assim, eu acho isso muito legal, porque você sabe como é o fluxo das coisas. Né? E isso acontece no estádio também. O próprio bolão, às vezes eu não tinha ninguém. Saía e falava assim, cara, não quero ir embora para casa não, o que eu vou fazer? Vou para a porta do bolão. Algum amigo vai aparecer. É igual ir no Maleta. Não vai tem lá erro. pro Maleta. Algum amigo vai aparecer. No Mercado Novo, hoje são as referências, né? Então é isso. Sapucaí. Exatamente. Né? E se não aparecer, pelo menos o garçom a gente conhece e conversa com a gente. É isso aí. Henrique, quando sai de Minas, o que você sente saudade, mais saudade? Assim? Olha, é muito interessante. Minas Gerais, eu já conversei isso, inclusive com o ator Matheus Nastergalli, uma vez. Pegando um avião com ele, eu estava conversando com ele. Eu falei assim, Matheus, porque essa transição minha de ser o tecladista de uma banda e virar vocalista, né, cantor e tal, eu falei, poxa, isso é uma transformação muito grande. E eu falando com o Matheus, né, eu falei, Matheus, você é um cara que é muito intenso nas suas coisas. E ele já teve um namorado mineiro. Sim. Eu falei, você que já teve um namorado mineiro, como é que é a sua relação com Minas Gerais? Ele falou assim, Henrique, é muito interessante você estar falando, porque o mineiro, ele não se mistura muito, né? Eu acho que a história das montanhas, elas nos protegem, mas de certa forma elas nos limitam. Não é só geograficamente não, é uma questão cultural. É né? nosso, Mas em compensação, vocês não se misturam muito, mas vocês são profundos. Então você começa a ver a música do Clube da Esquina, você vê os artistas plásticos mineiros. Grupo Galpão. São coisas profundas. Nós somos Grupo intensos. Isso. Nós somos intensos. Então, essa é a grande identidade. Então, quando eu saio, eu vou para o Rio de Janeiro, que seja Recife ou São Paulo. São Paulo é uma cidade muito grande, mas é uma cidade, poxa, muito plana. Isso. Não tem essa limitação. Quem tem praia, se mistura, que a praia é a democratização. Não é igual essa história de clube, né? Então a praia ela democratiza, então mistura as pessoas. A gente não tem muito isso aqui. Então às vezes, eu por exemplo adoro ir para a praia, mas eu fico no passeio. Adoro olhar o mar. Mineiro mesmo, né? Adoro olhar o mar, mas deixa a areia ali. Isso. Eu fico aqui olhando, adoro ver a movimentação do pôr do sol, ver as coisas acontecendo. Eu sou muito observador. Legal, Henrique, muito legal. Intensidade, nunca alguém tinha falado disso, da intensidade de ser mineiro. Agora eu vou te colocar numa fria. Você acabou de conhecer o André. Pelo jeitão do André, você diria que ele é de Belo Horizonte, ele é do interior, ele vem de fora das Minas Gerais? Cara, se ele não é mineiro, ele passa por mineiro tranquilamente, porque fala baixo, observa. Isso. Trabalha com cultura, trabalha com informação. Eu que adoro livro e leio muito, leio compulsivamente, sei que ele deve ter estruturado, eu que sou da tecnologia, toda uma operação digital, porque senão o negócio dele não gira. Isso. Entendeu?
ele é muito novo para entender, deve ser assim, o pai, ou é provavelmente de avô, nem é de pai, é de avô, a relação dele com o livro, né? Quem entende de livro, entende de mofo também. Isso. Muito papel, ácaro. Deu uma geral aqui, né? Uma biografia. Ele já me conhecia. Já, né? Não, é porque meu avô, o original, Henrique Portugal, ele era historiador, inclusive ele fazia parte do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, Sim. que, se não me engano, ainda fica até hoje debaixo do JK, ali na isso praça. mesmo. É lá mesmo. É lá. É lá mesmo? Aí, Sim. se Então conhece. eu ia lá Conhece. com meu avô, lá no Instituto. Então, assim, eu sou daqueles assim que adoro parede de livro. Adoro ficar olhando, títulos diversos, assim, livrarias do mundo inteiro. Entendeu? Adoro isso. Henrique me enrolou, disse que você é mineiro, mas disse que é de Belo Horizonte, do interior. Conta pra gente, André, e aí? Não, eu sou de Belo Horizonte, né? Minha mãe é de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, e meu pai é de Dores do Indaiá. Sim, Os cara. fundadores da leitura são meus tios e meu pai. Sim. Né? Que é uma família de Eles Dores são do Indaiá, né? Dores do Indaiá. Isso. É, Dores Que do é a Indaiá. cidade, olha, eu descobri isso outro dia. Dores do Indaiá é a cidade no Brasil em que um filme do Mazzaropi ficou mais tempo em cartaz. Ficou mais de anos em cartaz na sessão de domingo de manhã. Eu fui fazer uma entrevista com um historiador de cinema e ele me contou a história. Eu falei, cara, não é possível. Ele falou, sim, Dores do Indaiá. Não sei se tem um cinema lá ainda, ou virou igreja, né? Que agora tem essa coisa. assim, né? A certeza absoluta eu não tenho, Não porque tem. eu não conheço todos os imóveis da cidade, mas lá não tem cinema, não. Mas o filme do Mazzaropi que foi mais Totalmente. tempo em cartaz no Brasil foi em Dores do Indaiá. Olha que loucura. Muito legal. Vamos lá, 2 lugares de BH que você gosta. Eu suspeito para falar, né? Falar da Livraria Leitura. É um lugar, afinal de contas. Boa, esse bom vendedor, hein? Muito bom, ele Muito adiantou bom, o hein? jabá e vai voltar o jabá no terceiro bloco. Mas nem é jabá. Mineiro danadinho Nem é meu ele. jabá, desde, né, naturalmente, a empresa é de 67. Isso. Né, então, desde pequeno, né, eu já vivo nela. Era onde eu ia para lazer também. Né, então, quando eu era jovem, quando eu era mais jovem ainda, então quando eu era adolescente, a gente ia ao shopping, né, dependendo. Poderia ir ao Pátio, ao Shopping Cidade, ao BH Shopping. E Você chegou a pegar a leitura no centro de Belo Horizonte? Sem dúvida. Na Rua do Rio de Janeiro, na Rua Tupias, Isso. na Rua da Bahia, na Avenida Afonso Pena, na Caetés, na Avenida Paraná. Né, são todas lojas que eu conheço bem, lembro da Mobília. Não lembrava, não. Cara, muito Paraná, legal. Contamores. E aí Paraná, cada irmão Contamores. ia administrando a loja, né? Tinha uma coisa assim, né? Sim, exatamente isso. Né? Um dos irmãos, né, o Emídio, foi quem abriu, né? E aí chamava Lê na época, que era o Lúcio e Emídio, eram 2 primos. O Lúcio foi, na época da ditadura, ele teve que sair do país. E aí o Emídio ficou sozinho, o Emídio foi abrir uma construtora e deixou para os 3 irmãos mais novos dele. E o Henrique, o Eduardo e o Marcos. E ao longo do tempo, alguns irmãos foram saindo, foram fazendo, né, outras coisas e foram voltando. E foi crescendo, né? E foi crescendo nas lojas, exatamente. exatamente. Muito bom. Além da leitura, que outro lugar de BH? Eu gosto da Praça 7. Aquela confusão ali. Sim. É legal, né? Eu também gosto disso. Eu gosto do centro. Não, o centro, eu acho assim, né? Claro que para quem conhece a cidade há muitos anos, vê a evolução e a mudança do centro ao longo do tempo, né? Com várias características. Mas o que eu gosto do centro é do movimento, né? Sempre, Da confusão. Da confusão. Né? Isso. Você sempre está lá com pessoas diferentes, vendo coisas diferentes, indo em lojas diferentes. E o centro, ele é uma cidade inteira num bairro só, né? Então, se você falar que você conhece bem o centro, cada rua que você vai, você ainda olha para o imóvel e você para, peraí, eu nunca vi esse imóvel De aqui. quando que é? De 1930, 1900, né? Etc. Quando que essa loja abriu, quando que essa loja fechou, e aquela loja que estava aqui antes, né? Então, Os ciclos, né? Você enxergar os ciclos. Muito legal. Você isso. falou, desculpa interromper aqui, mas Não, eu acho tranquilo, que Henrique, prazer, tranquilo. Henrique. a vida, por exemplo, eu já fui office boy, né? Então, Praça 7, Praça então. 7 ali, exatamente. Fila de banco. Banco Real ali na Praça 7 ali. Isso mesmo. E aí, toda vez que às vezes eu começo a viajar demais, fico com muita dúvida, eu falo assim, acho que eu estou precisando andar no centro. é isso mesmo. E aí eu vou para o centro, andar no centro. Flanar ali, né? Andar, entender que a minha origem de trabalho foi ali, como é que é as coisas, o Banco Nacional que tinha ali na Rua Espírito Santo, que fechou. Isso.
entendeu? Aquele Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, tem aquela Tá mulher, lá aquele ainda. estátua enorme, né? Exatamente. Então, é legal você, às vezes, eu brinco muito isso, falo que até os drones, quando a bateria deles está fraca, eles voltam para a base. E a gente precisa, às vezes, fazer isso. Que E legal. eu, de vez em quando a bateria está fraca, às vezes você está perdido em termos de referência, eu falo assim, eu estou precisando almoçar lá no Palhares, Café Palhares. bater um papo com a galera lá, sentar no balcão, almoçar Isso. na cotovelada, E andar pelo centro a andar pé, pelo né? centro e Valete, entender que já isso aí. citou. É. E entender esse movimento. O que está mudando? Boa. É. Muito legal. Se ele disse que a praia é o lugar democrático do Rio, a Praça 7 é a nossa praia aqui. Acho que né? sim. E gente do interior, porque a rodoviária está ali, então a galera chega perdida ali, né? Então tem muita gente. Boa lembrança, viu? Boa lembrança. O André, quando sai de Belo Horizonte, de Minas, o que você sente saudade? Sinto saudade, na realidade, da minha família. Uhum. Eles estão aqui e quando eu viajo é isso que eu sinto saudade. Pra ser honesto, eu também adoro viajar. Né? E Mas você hoje- gosta de voltar também, né? Gosto muito. Né? Hoje a gente está com 22 estados, entre 3 Uau. lojas. Então, tem fases que eu passo assim, mais da metade do ano viajando, e normalmente abrindo loja ou treinando equipe de loja. O que eu sinto falta é da minha família mesmo. Eu acho que as pessoas de fora nos recebem muito bem. Eu diria, nos recebem bem, né, a empresa que eu trabalho, nos recebem bem mas os mineiros, né? Só ser gentil e educado, eu me sinto muito bem-vindo de norte a sul do país. Boa. Agora é você que entra na fria. Doutora Ju, de onde vem doutora Ju? Será que ela é de Belo Horizonte? Ele vem de fora? Já que você conhece tantos estados no Brasil, né? Não, ela mesma vai me dizer. Mas eu fiquei curioso, ele te apresentou como educação positiva. Isso. A gente tem muitos livros de disciplina positiva. Sim. É a mesma coisa ou não? Olha que interessante, né? Que bom que ele começou daí. Presta Comecei atenção. de lá, comecei da disciplina positiva. Quando os meus filhos se tornaram adolescentes, eu tive o maior enfrentamento da minha vida. Porque pela primeira vez na vida eu vi um olhar de desprezo de um dos meus filhos para mim. Ele estava com 14 anos e eu fui estudar disciplina positiva. E não parei mais. Aí eu fui estudar, terrível. aí eu fui estudar trauma, fui estudar neurociências, me especializei. Eu, pediatra, muito Teve bem que ampliar, conceituada em BH, eu era uma das diretoras do Hospital Felício Roxo. Isso. E eu fui lá e falei assim, não, eu preciso estudar educação infantil, eu não posso continuar educando os meus filhos de forma tradicional. Então, o Rafael me fez esse convite, ele está com 22 anos, João Pedro com 20, a Malu com 10. Ele me fez esse convite com um olhar de desprezo para mim. Tipo assim, quem você pensa que você é, mãe? Que você acha que você sabe de tudo, mas você não sabe de nada? Adolescente. Sensacional. E aí eu Sensacional. fui estudar, não parei mais, e hoje eu sou pediatra e educadora de pais, né? O Elias sabe disso. Estou lá na escola. Então, maravilha você ter começado por aí, né? Tem livros das minhas sócias na leitura. Depois eu vou te falar lá para você colocar lá Isso, dá uma força na ali, né? frente Isso. E o meu vai sair em breve. O meu vai sair em breve. Ai, que legal. Ju, você nasceu em BH? Nasci em BH. E a família Tem do algumas interior? coincidências com o Henrique, menos de ser cruzeirense. Mas meus filhos Mas são tem gente que tem cruzeirenses. defeito, né? Não podia ser. Cara, faz parte do mundo, né? A gente tá junto, eu também sou E outra atleticano. coincidência, meu pai é de Pará de Minas, Olha. minha mãe é de Paracatu. Sim. E eu nasci aqui em Belo Horizonte, sou apaixonada com Belo Horizonte, apaixonada. Uma coisa que o Henrique trouxe, ele me trouxe algumas reflexões. Essa coisa das montanhas, que para mim é uma paixão. Eu acho que o pôr do sol aqui em Minas é maravilhoso. Eu amo a Praça do Papa. Essa coisa do democrático também mexe comigo, porque eu vivi uma adolescência entre Savassi e Centro. Isso. Então eu vivi uma adolescência Com ambígua tribos um diferentes, pouco, né? Com tribos diferentes. E eu isso gostava mesmo. muito disso. Uhum. E eu vou falar assim que cinema foi a minha vida na adolescência. Então tem Palladium, Cine Pathé, Belas Artes. Então eu vivia no cinema. Cinemas de rua. Cinemas de rua. E vivia na Savassi. Então assim, vivia Quinta Avenida. Então eu ia mesclando Avenida, muito. sexta-tarde. E sexta-tarde. Matava às já comeu vezes muita aula. coxinha ali no... Coxinha com que chamava catupiry. lá? Catupiry, Isso, sim. isso Lá aí. da rua. Muito legal. Não vou lembrar, Henrique. Boas Eu sou lembranças. ruim de nome, Vou assim. atrapalhar ela de novo aqui. Hoje eu tô com a língua solta. Fica à vontade, Henrique. Eu sou casado pela segunda vez, né? Daniela, minha princesa que eu chamo. E eu moro com 2 enteados adolescentes. E é muito interessante isso que você falou da visão que... Você não passou isso ainda não, porque você tá novo ainda, né? Mas você vai passar, não tem jeito, cara. E é muito interessante o muito questionamento. adolescente O questionamento do... Isso, o olhar.
O olhar, né? Às vezes o desprezo no olhar. E eu acho que isso vem um pouco do mundo animal. Eu aprendi isso muito... a gente já tocou na África e tal. De você ver os bichos assim, né? A gente é bicho, né? A gente acha que não, mas a gente é bicho. Sim. Então existe um treinamento de ocupação de espaço. Principalmente que eu tenho 2 enteados. Eu fico falando assim, eles estão treinando para ser macho alfa. Só que treina... Marcando terreno. Marcando terreno e treina com a gente. Você, isso. Sim. Treina com todos. A minha visão é que nós viemos da educação tradicional e abusamos do poder na infância. A gente não permite que os nossos filhos mostrem para que vieram e como vieram. Achando que sempre sabemos mais do que eles. E eles tentam, porque a conexão é uma coisa muito importante. Você também falou aí no início, e isso é essa reflexão. Eu preciso de estar no olho, eu preciso encostar no outro, isso é humano. Né? Do e essa bicho criança homem, nasce bicho sedenta e confiante de que esse pai e essa mãe, a família que eu nasci, vai cuidar de mim. Não, o olho do recém-nascido é um negócio assim. É um olhar vibrante, é o desenho original do ser humano, que a gente tem base aonde? Na etologia. Então a gente pega lá os chimpanzézinhos e quando você traz isso, e se a gente vai pensar no cachorrinho, no gatinho, né, nos mamíferos, como eu quero aquele aconchego, como eu quero estar longe. Só que aí a adolescência é o segundo nascimento. Então aí eu vou nascer para o mundo, eu vou nascer para o outro, levando comigo de bagagem o que eu aprendi com a minha mãe e com meu pai. E às vezes eu não aprendi muita coisa, porque os meus pais estavam atarefados demais, distantes demais, ou violentos ocupados demais, ou violentos demais, e às vezes uma violência passiva-agressiva, atenção de menos. Não é física, então eu vou despreparado. E o que acontece hoje, o adolescente tem uma coisa que nós, na nossa época, a gente não teve, eu sou mais ou menos ali preparada. Muito mais jovem, muito mais jovem, tenho 51, e eu vou, e aí hoje esse adolescente, ele tem o quê? Ele tem o submundo da internet. E ele tem um mundo da internet. Então ele tem ali vários campos de pertencimento, entre aspas, porque não vale como pertencimento à tela. Sim. Você precisa estar olho no olho. E esse adolescente, quando ele renasce ali, ele renasce apaixonado por essas relações. Isso. Só que às vezes não consegue fazer. Mas eu não vou falar mais não, porque senão eu embolo tudo. Tá bom, fica tranquilo. Né? Tem um livro muito legal. Só pra pois não. Hoje você está perdido comigo. Que a gente empolga, né? É um livro assim, eu não sei se tem ele em português, que chama The Ape and the Sushi Man. A observação do macaco junto com a observação de quem faz sushi. Para você se tornar um sushi man ou um sushi master, o período clássico no Japão são 3 anos de observação, que é muito o que você falou aí das relações, da observação do pai e da mãe, que a gente vai simplesmente copiando. Sim. E isso vai pela vida, né? Sim. A neurociências, tudo é isso aí. Hoje, então, a gente sabe que a gente precisa estudar, e mais, a gente precisa estudar o animal não domesticado, não civilizado, que aí é outra história. Se a gente conhece a nossa natureza humana, é um dos pilares da minha escola, a gente fica assim, poxa, quem eu vim para ser? Será que eu vivi tudo que eu tinha para viver? Porque era para todo mundo estar vivendo essa vida plena, tá todo mundo muito... né? Muito bem, o cafezinho foi ótimo, hein? Chiquérrimo. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Maestro, nossos comerciais, por favor. Atenção você que ama viver experiências gastronômicas. Acabei de saber de uma notícia incrível. Agora você encontra na loja Supermercados BH, no Vale do Sereno, produtos padrão Maiú. É a fusão perfeita da praticidade do BH com a qualidade e sabor inigualável do restaurante Maiú, especialista em gastronomia oriental. Visite o novo espaço e leve para casa uma seleção especial do cardápio Maiú. Então já sabe, agora o irresistível sabor do Maiú você encontra nos Supermercados BH Vale do Sereno. Rodovia Januário Carneiro, número 8.760, no Vila da Serra. BH e Maiú, fusão perfeita de praticidade e sabor. Muito bem, nós estamos de volta. E no intervalo,
doutora Ju mexeu com a gente, porque ela falou, Elias, você não me perguntou o que eu sinto falta. E quando ela falou no intervalo o que ela sente falta, foi uma rebeldia, viramos bicho aqui mesmo dentro do estúdio. Primeiro então, doutora Ju, o que você sente falta quando sai de Minas Gerais? Do pão de queijo. Pronto. E para todos os lugares que eu vou, eu olho para os pães de queijo ali, naquelas mesas lá, e eu já me atrevi a experimentar, não experimento mais. Então, em Minas, sempre como pão de queijo. Fora de Minas, jamais. Vou jamais. fazer uma ressalva. Vamos lá, por favor. Uma ressalva. Tem um lugar no Brasil que o pão de queijo é legal. É em Goiás. É. Porque, na verdade, Goiás, E eu não conheço é Goiás. Minas Gerais, assim, Isso. meio esticado Uma ali. extensão ali. E o pão de queijo lá normalmente é maior. É. Mas é o único lugar que pão de queijo tem queijo. Aliás, Goiás briga com a gente em várias comidas. Diz que o piquê é de lá, né? Ah, o Goiás que tem é. essa coisa Tem. assim. É. Né? E o pão de queijo também. Então, o goiano, né? Sertanejo de lá, Sim. negócio, e por aí vai. André, você que está em 22 estados, pão de queijo. Eu gosto da minha avó. Né? Estragou a brincadeira. É bom demais e Acabou a discussão. Acabou a admito discussão. que Pão de queijo da vovó não tem jeito. é o da minha avó, mas eu tem vários em Belo Horizonte. Belo Horizonte é muito comum, bom. De fato, fora de Minas, o sabor não fica legal. Eu acho que devia mudar o nome. A gente aqui no Procon e denunciar, entendeu? Sim. A gente devia fazer igual a galera fala, aquela história de denominação geográfica, né? Isso. Assim como champanhe é só da França. Aí Terroir, tem, né? Aí tem o cava, não sei o quê, blá, 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 de cada país e tal. Porque o pão de queijo, ele tinha que ter um negócio. Por exemplo, eu ia falar do queijo. Isso. De tanto viajar, a gente sempre viajou muito para, principalmente no interior do Brasil, e aí a gente sempre ia muito em churrascaria, porque a churrascaria, você sabe que a coisa ali é fresca, é nova. Isso, e a tal. comida roda, né? Isso, e tem sempre sobremesa. Sobremesas variadas assim e tal. Da Pro Grande. Aí vem o negócio do queijo. Fora de Minas Gerais, a gente coloca o queijo na sobremesa. Mas fora de Minas Gerais, não tem queijo na sobremesa. Pode ir na maioria dos restaurantes, sobremesa, não tem queijo. Porque a gente vai comer figo, Queijo. queijo. Vai Goiabada. comer Goiabada. goiabada, com queijo. Doce de leite, com queijo. Isso. Entendeu? Na verdade, é uma desculpa pra gente comer mais queijo, né? Sim. A gente quer mesmo queijo, mas não dá pra pedir toda hora queijo, né? Então, boa observação, Henrique. Gostei da sua, do seu resumo Eu gastronômico. sou igual ele, eu sei que ele é observador. Uhum. Eu também fico observando. Cara, isso é diferente. Muito legal. O André, vou te puxar aqui no assunto que é a questão da leitura, né? Nós estamos falando aqui de adolescentes, de crianças, e às vezes muito do conflito que a gente tem com os nossos filhos é por causa do livro. A gente, não, você tem que ler, ler é importante, essa coisa toda. Como é que você percebe isso, você que trabalha com a venda de livros, né? Sim. Criança gosta de ler? É claro que é muito heterogêneo, né? Que tem crianças de todo tipo. Sim. O que eu posso falar, falando do mercado editorial, é que existe nos últimos 15 anos, 20 anos, uma evolução, uma diversificação muito grande da oferta editorial infantil e juvenil. E aí tem que falar das duas bem separadas. Boa, legal isso. A infantil, ali até os anos 90, início dos anos 2000, eram só livros que a gente chama de paradidáticos. São livros com valor educacional, em geral, que um professor gosta e se sugere na escola. E de lá para cá, uma boa parte da venda está concentrada. Esses livros são muito importantes. Não, tudo tá? bem, Então, tem mercado pedagógico para do todo lado, mundo. Isso, né? São livros que a gente quer ter, que a gente quer vender. São Claro, livros vende ótimos. muito ainda. Vende né? muito. Mas além deles, surgiu todo um outro segmento de livros voltados para a própria criança como consumidor. Né? Então, por exemplo? assim, por exemplo, vão ter livros com personagens, né, com personagens da Disney, vão ser livros brinquedos, livros quebra-cabeça, livros com música. sons, livros com música, Isso. livros sonoros, livros de banho. Livro de banho, ótimo isso. Então são todas coisas que não necessariamente foram inventadas nos últimos anos, mas o espaço, a diversificação e a oferta disso vezes 10. Boa. E isso para o infantil. Tá. Para o juvenil aconteceu uma coisa parecida. Tá? Então, talvez quando a gente estava na escola, ali até os anos 90 mesmo, o juvenil era o José de Alencar, Machado de Assis. Isso, Eram clássicos, os grandes né? clássicos. É. E tinha alguns mais recentes, tipo Coleção Vagalume, etc. Sim. Bem lembrado. Mas o Harry Potter, Aí viraram as séries. reinaugurou esse assunto juvenil. De novo, não é que ele é a coisa mais
original do mundo, e se tivesse aqui do lado um crítico literário, talvez ele pensasse diferente de mim. Eu estou falando Sim. da perspectiva comercial. E de atrair a criança para o livro. Né? Quando você a criança entra não, numa adolescente, livraria, né? o adolescente para o juvenil, quando você isso entra numa aí. livraria, né, nos anos 90, ou quando você entra na livraria no ano 2010, você percebe um sortimento juvenil muito diferente. Nossa, mudou demais. Senhor dos Harry Anéis Potter veio junto, né? reinaugurou essa série. É. E Boa. depois não parou mais. Jogos Vorazes, aí você tem Maze Runner, você tem Senhor dos Divergente. Anéis, né? O Senhor dos Senhor Anéis, dos Anéis é é um- jovens adultos. É. E aí é outro segmento que vai É surgir. aquele- Isso, mas é uma série de livros da década de 50. Isso. Sim. Mas 50 que um foram livro novo redescobertos. resgata um antigo, às Sem vezes, dúvida. né? É. Agora, esses ainda são os livros um pouco mais adultos, um pouco mais amplos, de público um pouco mais amplo. Tá? Então, assim, se alguém virar e falar, Seus Anéis têm uma linguagem adequada para 13 ou 17 anos, eu diria que, assim, ele tem cria um mundo e uma comunidade que interessa um jovem de 13 a 17 anos, particularmente do Ele é mais masculino. adulto, Seus Anéis é Mas mais o adulto. texto é mais adulto. É mais Certo. O adulto. texto é rebuscado. Então, talvez a São série, livros o não filme, tão fáceis de ler, então os eu já jogos, É né? isso. É isso. E livros, ó. Jogos Vorazes. E aí, recentemente, tá? É claro, o mercado editorial, assim como todos os mercados multiculturais, é um mercado vivo. Né? Então, eu falei do infantil, eu falei do juvenil. Se adapta rápido, mais rápido, né? Tá na moda agora jovens adultos, que é de 17 a 23 anos. Né? E esse termo vem do inglês, Young Adults, pegou primeiro em mercados editoriais mais fortes. E até, por exemplo, o autor mais vendido no Brasil ano passado foi um jovem adulto, é Colin Hoover, né, que lançou o Assim que Acaba, que é desse segmento, 17 a 23 anos. E comparado ao juvenil, já tem uma temática mais adulto, já tem uma linguagem mais explícita, inclusive no quesito de violência ou de sexo. Né, já Sim. pro Posso fazer uma público pergunta pouco pra mais ele? velho. Claro, Henrique. O que eu sinto falta, a gente tem uma geração, ela sabe tudo, né? Mas assim, o que eu sinto, não só com relação aos meus filhos, assim, a gente está com uma geração, mais ou menos nessa idade aí, muito rasa, pouquíssimo profunda. Então, quando você começa a falar que estão aparecendo livros exatamente para essa parte, né, do início da vida adulta, significa, pelo menos me parece, que são os adolescentes, os jovens adultos, buscando conteúdos mais interessantes, porque a internet está uma sujeira, é muito difícil você achar conteúdo qualificado. Será que essa nova geração de livros, para turma de 17 até 25, seria exatamente para cobrir pelo menos me parece, esse buraco na alma dessa turma? Porque eu acho eles muito rasos. Sabe, Henrique, eu acho que essa é uma provocação interessante, mas vai além do meu conhecimento. Eu posso te dizer o que está sendo fabricado, pode te dizer o que está sendo vendido. Mas por que as pessoas compram? Vamos passar a não bola? tinha isso, eu não tinha Vamos aqui, isso. ó. Doutora Ju, ela tá Perfeito. doidinha Por favor. ali, ó. Nos Isso. ajude, nos ajude. Vamos entrar Quando nessa. eu tenho um pouco de medo quando a gente começa a falar de uma geração, Isso, sabe? De um lugar que Porque às a gente vezes também era a gente não raso. sabe. Falavam sim. isso da gente, né? E também, assim, o que a gente... Eu fui prestando atenção aqui no que ele veio dizendo ali da criança, dos livros, mas o quanto nós pais paramos de ler com os nossos filhos. O quanto a gente não tem tempo nem para ler. O quanto a gente também parou de ler e foi para a tela. O quanto isso é muito exemplo. O quanto a criança e o adolescente, eles são naturalmente curiosos, né? Eles naturalmente querem para o mundo da imaginação, e o livro proporciona tudo isso. Só que quando eu tenho um prazer, e aí esse prazer é uma dopamina rápida, como a da droga, há 5 segundos ali de mim, eu pego e fico e não paro. Então hoje rápido. Gostei, viu? Dopamina rápida. A dopamina Audiovisual. rápida é a da droga, é a do Isso. álcool, é a do sexo, genitalidade que a gente fala, não é do sexo com intimidade, Isso. que é dopamina de longa duração. Chocolate também é? O chocolate é uma dopamina É mais rápida, mas incrível, tem né? que O ser açúcar, serotonina, sim, o açúcar. né? Aí o açúcar. Que É demais, né? O açúcar que tem alguns estudos que comparam com a cocaína, tá? Demais, então, o açúcar e a cocaína são comparados já na ciência. Então a gente tem que falar assim, existe a dopamina rápida, que ela te faz querer cada vez mais, cada Isso. vez mais, É o TikTok cada vez ali, ó. mais, cada vez mais. É. Aí quando eu vou para uma dopamina de longa duração... dedinho, né? O dedinho, né? Isso. Quando eu vou, por exemplo, para um 100 anos de solidão, que eu preciso pegar e ler, E voltar entrar, nos personagens, e quem é filho de voltar, quem e tal. E ler de novo, não dá.
Meu cérebro está ali. E essa precisar da dopamina rápida vem de vazios emocionais. Então, há sim um buraco que as gerações passadas estão deixando, sucessivamente. Porque a gente está substituindo conexão com os nossos filhos por... a gente terceiriza, ou então a gente está o tempo inteiro trabalhando para poder também dar para eles do bom e do melhor, né? É a geração que quer dar para os filhos o que a gente não teve. Com essa ilusão, né? Sim. E na verdade a gente não pergunta para eles, é isso que você quer mesmo? Porque se a gente pergunta para uma criança, para um adolescente, a alfabetização hoje é aos 4 anos. Isso é um verdadeiro absurdo. Porque você tira a imaginação da criança. O mundo da imaginação é até 7, 8 anos. E é preciso essa imaginação toda. Quando eu alfabetizo uma criança com 4, 5, até 6 anos, eu tiro dela a capacidade de criar, Ou seja, não tem nada de bonito nisso. Nada de bonito. De orgulhar, de falar, olha, não, né? Nada de orgulhar. A adolescência vai até os 30 anos? Como é que é agora? Hoje a neurociência tem dito umas coisas que estão me impressionando. Mas isso também é por causa de vazios emocionais que a gente está trazendo, falta de conexão, falta de relações, falta de intimidade, que o trauma leva para esse lugar do isolamento. Sabe aquele sonho que a gente tem de ir para o alto da montanha ou então para uma praia deserta e ficar lá e viver o resto da aposentadoria? Isso é uma ilusão do trauma. O trauma te faz achar que você não precisa do outro. Porque somos seres humanos, então a gente vive em bando, em grupo. Eu só sou feliz de verdade quando eu estou aqui batendo papo. Né? Porque isso aqui é que faz, na verdade, essa conexão, ela promove uma autocura. Então, se eu sofri traumas durante a minha vida, e traumas vêm do desamparo vivido, não do que te aconteceu, né? E esses estudos são lindos, então trauma não é o que me acontece, é o que deixa de acontecer com aquilo que acontece. Então, as pessoas que sofrem, por exemplo, abuso sexual, elas têm um trauma muito maior de as pessoas não terem acreditado no abuso, da mãe não ter levado à frente ter defendido essa criança do abuso. Sim, então, porque muitas vezes ela dá sinais e a gente não identifica. Sim, não, então e às vezes eu tenho uma história de adolescentes que me contam. Eu falei para minha mãe, mas ela não acreditou. Caramba. Então, o trauma vem do desamparo vivido, não do que acontece. Ô, né? Ju, vamos entrar com a música nisso aí. A música, cantar junto, também é uma possibilidade? A música é uma das terapias para trauma. Então, porque a música, ela te leva para todos os lugares do nervo vago. O nervo vago é assim, tentar explicar. É a brincadeira também e a leitura também. Né? A arte te leva para lugares que o seu coração vai disparar e depois vai desacelerar, acelera de novo e desacelera. De repente você tem uma sensação de contingência, né? Que é no meio das montanhas, e essa segurança é o nervo vago ventral, que é a cura do trauma. É o que o Henrique falou do cotidiano, ele gosta do cotidiano. Você falou isso. E é esse oscilar, e esse oscilar nos três lugares, né, que é o congelamento que a gente fala, depois a gente vai para o simpático ativado, coração disparado, boca lembrando seca. Aqui, como é que é? Dopamina, gostei do termo, dopamina... De curta e De curta. Isso. Que é rápida, dopamina rápida. É a droga ali. Que é a autolesão também te dá isso, né? Por isso que tem tantas pessoas automutilação. Por isso que tem tantos adolescentes se autolesionando. E eles começaram a entrar nesse mundo, porque na minha época também tinha gente que se autolesionava. Sim. Só que hoje a gente tem um mundo na internet que se autolesiona. A gente tem um mundo na internet que tenta suicídio. Continuo preferindo chocolate. Sim. O amargo, por exemplo. Sim. E aí, na verdade, o que a gente prefere de verdade e não sabe é a dopamina de longa, né? Que é o sexo com intimidade, que é o estar junto com o outro gargalhando, que é o desfrutar da vida, que é tomar banho de chuva, que é entrar no mar. Tocar uma música juntos. Durante quantos anos? Cantar com desafinação. 30 anos. Eu vou falar umas coisas com vocês, muito interessante. Eu estava pensando no que você está falando e pensando na leitura. Porque eu sou um cara muito observador e eu sou muito, por mais que eu fale igual um papagaio aqui, mas assim, eu sou tímido. Eu acho que a minha defesa da timidez é exatamente disparar. E a leitura é uma coisa muito individual, que é diferente da música, né? E eu normalmente leio 2 a 3 livros ao mesmo tempo. Eu prefiro ler assim. E uma das coisas que eu aprendi na música, aí volta o negócio de você se descobrir, virando cantor, é porque quando você canta, o instrumento é seu corpo. E você tem que conhecer o seu corpo. E você tímido. Fenomenal. Né? Tendo que enfrentar esse desafio. Você tem que enfrentar isso. E aí falando da leitura, a arte do conhecimento
Isso é minha mãe que me ensinou isso, pilhas e pilhas de livros, meu avô também e tal. O conhecimento é uma grande arma, mas ao mesmo tempo, aí é bem filosófico isso, incomoda muita gente. Sim, Perfeito. claro. É quando você sai da obediência, questiona. Você conhece outros mundos, outras posturas, né? Através dos livros. Né? Sim, a gente, para poder ter um pensamento de massa, não pode acessar conhecimento, né? Olha só. Aí a gente vai gastar 3 horas de A programa, gente né? Não, vai. mas é legal. Algumas pistas estão colocadas aqui. Você já viu que você está trabalhando com um negócio perigosíssimo, né? Graças a Deus. Que são os livros, né? É perigosíssimo pro bem e pro mal, pelo visto. Não, eu Não, tô conhecimento brincando, é um né? Mas tem gente que negócio- se assusta, como ele falou, né? O conhecimento, né? Mundos diferentes. E é muito legal porque na livraria os textos são muito heterogêneos, né? E é até um caso engraçado. Às vezes o cliente, o consumidor, né? O leitor, ele espera que a gente tenha um bom atendimento em áreas tão diversas. Quer dizer, ele chega para um atendente e pergunta sobre um livro de medicina e, de certa forma, inconscientemente, sem ligar os pontos, sem fazer essa conta, ele espera que o mesmo atendente também tenha um conhecimento de espírita, Isso. também tenha um Autoajuda. conhecimento de psicologia, também conheça as principais autores ou matérias de católicos, né, ou de literatura russa. Né, então é até bem engraçado. E aí quando esse atendente entra no computador, a gente fica pé da vida e fala, nossa, vai demorar, essa ansiedade, né? Sim. Eu vou falar só uma coisa da leitura, aí é questão de criação também. Eu, durante muitos anos, levava meus filhos para a leitura, ali no BH Shop, lá no fundo, embaixo, Ótimo. e soltava eles lá. Eu falei assim, Folheia os livros. olha as degusta. prateleiras. Brinca, Você- grita, né? Porque tem essa coisa na leitura, você pode brincar, você E eu pode sempre falei para eles assim, não me peçam para comprar coisas para simplesmente embelezar algumas coisas assim. Agora, livro, me peça todos os livros que vocês quiserem que eu vou comprar para vocês. E olha, Henrique, eu faço a mesma coisa com os meus filhos. O dia mãe e filha lá em casa é toda sexta-feira e a Malu sempre escolhe a leitura. Então a gente vai toda sexta-feira, depois da aula dela, pego ela 6h30 na escola e vou para a leitura. Então antes a escola dela ficava perto ali do Diamond. Agora a escola dela fica na Santa Efigênia, que Ela agora é tem na 10 Floriano anos, Peixoto, né? ela A tem Malu, 10 anos, isso. isso. Ela estuda numa escola bem bacana aqui em BH, que chama Casa Viva, uma escola não tradicional. Os meus filhos estudaram numa escola tradicional, no Santo Antônio. E a gente optou para a Malu ter uma educação um pouco mais livre. E ela é a que devora livros lá em casa. Então, assim, eu tenho o João Pedro também, do meio, que também sempre gostou muito de livros. E eu sempre falei, eu economizo com tudo, menos com livro. Eu também. Livros vocês podem me pedir que eu vou comprar. Então, acabei caindo numa armadilha também, porque agora todos Mas você tá do lado da pessoa que você vai pedir desconto. Sim, sim. legal. Se ele vai te dar ou não, muito né? legal. Que sua Mas filha isso- busque ler, né? É uma meta para muitas pessoas, né? Sim. O André, o livro podia ser mais barato no Brasil? Essa é outra discussão muito interessante. A gente tem que separar muito claramente o livro CTP, Científico Técnico Profissional, Tá. o livro didático e o livro que chama de trade, tá? O didático, ele é muito barato no mercado público, PNLD, Programa Nacional de Livro Didático, Sim. e é caro no mercado privado. Perfeito. Faz sentido, né? No mercado privado, é um efeito meio perverso. Porque, mais ou menos assim, a escola quer adotar o livro melhor possível, não importa o custo. A editora quer criar o livro, portanto, né? Porque Isso. a escola que manda, ela quer criar o livro mais pra caro vender, possível, isso. melhor possível, não importa o custo. Tá. E o pai que tem que pagar. No final das contas. Então, assim, mais ou menos assim, quem faz o livro vender não importa com o custo, só com a qualidade. Quem fabrica, portanto, reage, só se portanto A com o essa custo não com a demanda. qualidade. Tudo bem, isso é o livro didático. O livro trade, Tá. né, que é o livro que não é Ficção, usado no ensino, isso. ficção, autoajuda, biografia, etc. Ele é caro em comparação à renda, né? Então, assim, mas também a comida também é, o arroz também é, o aluguel também é. Né? O Brasil é um país de renda baixa. Mas ele é barato de uma perspectiva inflacionária, tá? Então você fala assim, ó, eu sei que vai muito em livraria, né? O Código da Vinci, quando foi lançado em 2003, era R$ 39,90. A mina que roubava livros em 2007 era R$ 39,90. E hoje, em 2023, um livro equivalente é R$ 59,90. E você vai ver que isso é muito menos que o IPCA. É muito menos que o GP. Né? Então, no perfil inflacionário é barato. Em comparação com outros bens culturais, que teoricamente são bens substitutíveis,
né, na economia da cultura, ele é barato. Então, assim, R$50 de livro me proporciona muitas horas de lazer. Mais do que R$50 de show musical. Isso, sim. Né? Interessante. Em geral, mais do que R$50 de teatro. Muito mais. Em geral, que uma claro, série. Claro que há promoções de todos os tipos, mas também é no livro. Sim. Né? Mas na média, mais do que R$50 é de cinema. Então ele é barato em comparação à economia da cultura, aos bens substitutivos dele, os bens culturais. E terceiro, ele é barato também numa perspectiva geográfica. Então, comparado com o custo do livro em outras regiões, ele é barato. O livro médio no Brasil, de trade, sem governo, no mercado privado do trade, né, sem didático, sem científico, técnico profissional e sem governo, o privado de trade, a média brasileira dá R$46. Se você pega isso em dólar, né, e você fala ali, né, 46 por 5, tomara que eu não erre na matemática, mas, né, menos de 10. Sei lá, menos de $10. Menos de $10, arredonda. Isso. É barato comparado à Argentina, é barato comparado ao Chile, tá? É barato comparado aos Estados Unidos aos também, Estados Unidos, né? É barato comparado à Europa. Lembrando que $10 é o preço do livro médio, não é o preço do livro barato, claro que também não é o preço do livro caro, é o preço do livro médio. Então, é barato também na perspectiva geográfica. Boa, você me convenceu. Não é o livro que é caro, é a gente que ganha mal, tá? Vamos pro intervalo para ganhar um pouco mais, né? E daqui a pouco a gente volta. Valeu. Muito bem, estamos de volta, o último bloco do nosso programa, né? O tempo passa, o tempo voa, e logo depois do nosso programa você vai continuar ligado com a gente, sabe por quê? Porque na sequência tem saúde e bem-estar. Meu querido Fernando Rocha, ó, beijo pra você. Tenho certeza que o Henrique vai te mandar um beijo também. Manda um beijo, Fernando Rocha. Beijo, Cruzeirense. Muito bom. Doutora Ju, vamos entrar numa questão aqui importante. Adolescentes hoje costumam fazer opções, né, da sua sexualidade com muita autonomia. E eu vejo muito pais, mães da minha geração, 50 anos, né, que não conseguem entender isso, que se revoltam, que ficam procurando onde eu errei na minha educação para que meu filho hoje não seja um filho, mas se identifique como uma mulher, como uma filha. O que a gente pode falar disso? Que é uma coisa difícil, mas assim, tá rolando. Tá rolando. Eu adoro falar sobre isso. Na verdade, não é opção, é orientação. Em todo o reino animal existe a orientação sexual homossexual, bissexual e assexual e heterossexual. A gente, infelizmente, está numa sociedade heteronormativa, em famílias heteronormativas. Isso tem matado muitas crianças e adolescentes, né? Nós descobrimos a nossa orientação sexual ao longo da nossa vida. E a gente, normalmente, eu falo assim, criança não namora. Então, isso é muito importante criança deixar não tá claro. Muito aí para isso, não? Criança não namora, o que vem, às vezes, é uma repressão. E aí eu acabo indo para um lado ou para o outro, mas aos 14 anos, a gente já tem uma ideia de qual é a nossa orientação de afeto, desejo e amor. Né? Então as pessoas amam e existe toda essa diversidade e essa diversidade ela precisa ser olhada, né? Porque estamos excluindo existências. Quando a gente exclui existências, a gente fere seres humanos e quando a gente fere seres humanos, a gente está correndo um risco muito sério, né? Porque a gente marginaliza o outro. Existe também a questão da transexualidade, dos transgêneros, e eu sempre digo com muita propriedade e com muita tranquilidade, porque é o meu dia a dia do consultório, é a minha vivência, então várias pessoas vêm com julgamento, sem nenhum embasamento científico, eu estudo muito isso, eu estudo a saúde LGBTQIA+, então eu estou no dia a dia com esses adolescentes, e eu afirmo sempre para as mães, não é modinha, sempre teve. Sempre foi assim. Enquanto natureza é natureza, né? A gente tem uma estatística aí de que 10 a 12% das pessoas têm uma orientação de afeto homossexual ou bissexual. Então o que falta para nós, que viemos da educação tradicional, que vivemos numa caixinha muito estreita, né? A nossa vida foi toda muito estreitinha, a gente não... Porque o medo de você ser livre, né? Nós nascemos para ser livres em todos os aspectos. Só que o medo, a educação tradicional, ela te educa através do medo. E é o medo mesmo para você não sair daquele... Então, o que eu falo com os pais? Quando que você consegue ampliar? Quanto que você consegue celebrar a vida do seu filho? Porque até quando eu não permito, quando eu não aceito que minha filha fale que é lésbica, que meu filho fale que é gay, o que isso conta de mim?
Porque isso não conta sobre eles, conta sobre a minha vida. Por que incomoda tanto, né? Porque eu não dou Por que conta incomoda disso. tanto? Aí os pais sempre dizem, mas é porque o mundo é muito cruel. Porque o mundo é muito violento. Sim, mas é muito mais violento quando você não tem um porto seguro. É muito mais violento e eu tenho certeza absoluta disso. Os meninos e as meninas chegam para mim e falam assim, doutora Ju, eu não tenho medo de nada porque minha mãe me celebra, minha mãe me aceita. Eu não gosto de falar aceitação, eu gosto de falar celebração. Sim. Legal. Porque aceitação parece uma coisa assim, engulo, entendeu? Não, eu não é engulo, isso. eu aceito. E não é sobre isso. Só que a gente está vivendo uma coisa muito... Eu fico com muito medo dessa polarização que estamos vivendo hoje, sabe? Então, primeiro os filhos cada vez mais atentos a isso. Sim, eu gosto, sim, eu amo, sim, eu me aceito, sim, eu quero me impor. Eu quero me colocar. Por mais que minha mãe e meu pai digam que isso é pecado, que isso é um problema, eu quero que isso está errado. Sou eu. Então, é muito difícil. Você consegue controlar comportamentos, mas você não consegue controlar desejo e amor. Desejo e amor você não consegue controlar, isso é da natureza humana. Então por isso que eu quis começar falando que existe em toda a natureza. Então a gente tem uma referência na minha escola, um dos pilares é o desenho original do ser humano, o outro pilar é a ciência do desenvolvimento humano, falando de neurociência e ciências do trauma, o apego seguro, que é essa relação maravilhosa que a gente deveria ter com o nosso cuidador primário, então eu vou buscar em todos os meus iguais a relação de apego seguro. Eu não vou buscar uma relação abusiva, eu não vou estar com uma pessoa que me trata mal, que me diminui, porque minha mãe não fazia isso, meu pai não fazia isso. Então, eu não reconheço esse lugar. Eu não sinto segurança apanhando. Eu não sinto segurança com a pessoa me olhando como se eu não fosse nada. Eu sinto segurança quando eu estou com uma pessoa que me ama, que me dá valor, que me celebra. Então, é muito importante a gente sempre falar dessa relação maravilhosa. E a gente estudou apego seguro em 1950. E agora a neurociência, com a ciência do cérebro, com ressonância magnética, mostra é verdade. O apego seguro é a relação que a gente deveria ter com os nossos filhos para que eles tenham no futuro relações seguras. E o último pilar é a inteligência emocional, não a banalizada por aí. Inteligência emocional não é essa banalizada por aí. Inteligência emocional é muito mais que isso. Tem a ver com corregulação, tem a ver com isso que eu estou dizendo, de autorregulação, de regulação e que a gente fala assim, existiu uma criança Juliana, existiu uma adolescente Juliana. Contaram uma história sobre ela. Que era uma menina boazinha, quietinha, obediente, certinha, uma adolescente muito careta, boazinha. Quem era a Juliana? Só conheci Juliana depois que eu fui passar por meus processos de autoconhecimento, porque eu estava numa caixinha tão estreitinha, né? Então eu abri para o mundo de outra forma, porque eu já estava no meu caminho. Medicina, cuidar do outro, sempre dizer sim para o outro e sempre dizer não para você mesma. E aí eu fiz a reviravolta aos 40 e hoje a neurociências fala que o seu cérebro ele está realmente formado aos 40, na 4ª década de vida. Então a vida começa aos 40, de verdade. A Ju salvou o nosso dia. Porque tem várias coisas aí que você falou que são assim extremamente importantes. Quando você fala ainda mais eu vejo isso muito no lado artístico, né? Porque ninguém está falando atualmente, está todo mundo gritando, né? E eu fico vendo assim, eu falei, isso tudo que está acontecendo hoje em dia, estou falando no meio artístico, a gente já teve os trans todos, Sim. Na verdade, eu vou falar um negócio que eu acho que assim, a sociedade, no meio artístico, ela veio muito do circo. Então a história da mulher barbada, de todas as supostas bizarrices da sociedade. Exatamente. Eram os artistas de circo. Eles eram aceitos no circo, essas pessoas, né? O anão, né? O circo sempre aceitou muito isso. Inclusive, todo mundo que pensa diferente. Então a arte sempre foi o caminho de quem não queria viver dentro de um padrão. Boa. Mas você falou coisas maravilhosas, ganhei meu dia, muito obrigado por ter me convidado aqui. Os números aqui, já que eu sou economista, os números que o André falou aqui de livro, eu achei sensacional. Ganhei o dia. Isso é muito legal que você falou, eu ia até puxar isso contigo, né? Como que é importante o artista, porque quando uma criança, um adolescente trans vê um artista trans, ele fala, não tô sozinho. Representatividade. Não é? Representatividade salva a vida. É referência. Ou então quando um artista que não é trans, mas que abraça o trans, mas que não tem problema com isso, cara, é muito importante o seu papel. Falando isso, que nós somos dependentes de referências. É muito difícil a gente criar alguma coisa. A maioria das coisas que a gente faz, se você
pesquisar um pouquinho, você acha alguma referência. E esses heróis, né? Quando eu falo assim, Elco Maravilha, Sim, Rogéria, todo mundo que representou Ney Mato Grosso, sensacional. Ninguém questionava Ney Mato Grosso. Então, assim, o mundo artístico aceita e a sociedade aceita quando ele se posiciona como artista. Boa. Então eu falo que a gente aprende muito, sendo artista, a entender isso. E não precisa necessariamente gritar. Né? Acho que, muito interessante que você falou sobre a natureza de uma forma geral, né? Da bissexualidade, de todas essas vontades. E eu vejo muito assim, que existe uma repressão porque pensou diferente incomoda. Aí a gente vai voltar lá no mito da caverna de Platão. Né? Pensou diferente, incomoda. Se incomoda, reprime, adoece. Exato. Aí vem o ciclo. Explode, uma hora explode isso. É o mito do normal que eu falo. E aí, existe o que é natural e existe o mito do normal. Que é exatamente isso, o adoecimento. Hoje a ciência já comprova que 99% das doenças, elas vêm desse lugar da violência e da repressão. Então, o quanto de raiva eu engulo e o quanto de raiva eu lanço para o mundo, em forma da violência, né? Pois é. Você falou, doutora Ju, a gente está chegando ao final, mas eu acho importante aqui, sobre inteligência emocional. Falou, olha, cuidado, esse termo já foi muito na moda, né, nos anos 80, né, essa coisa toda. E tem um outro termo que está na moda agora, mas eu queria aprofundar um pouco, nem que seja rapidamente, num programa de televisão. Todo mundo fala muito em empatia. O que é empatia mesmo? Nossa, agora você me pegou, porque é uma coisa que eu estudo tanto. Tem um livro que eu gosto, que é do Franz de Waal, que é A Era da Empatia. E ele traz ali vários estudos e estudos todos dessa base. A gente tem até uma aula na escola que a gente vai reformulando, porque cada vez que a gente encontra esse assunto em um livro, me soa alguma coisa diferente, ali vem alguma coisa diferente. Porque compaixão e empatia são duas coisas diferentes. Nascemos compassivos. A empatia é aquela capacidade que eu tenho de sentir o que o outro sente, mas com os sapatos do outro. Então eu preciso ter vivido aquela história, eu preciso estar sabendo o que o outro passou para eu poder realmente me colocar no lugar dele. Porque se me colocar no lugar dele, é muito banal assim. Me coloco no lugar dele, sim, tenho pena. Coitadinho do outro, tenho né? pena. Não vem desse lugar. Não é isso. Sim. E o que a gente fala? A empatia, ela só realmente acontece quando você tem todo o neocórtex formado. Então, o neocórtex é essa parte mais avançada do cérebro, que demora para mielinizar mesmo. A neurociência está falando 40, mas a maioria dos estudos 25 anos. Então, a gente vai pensar assim, um adolescente não é capaz de ser completamente empático, uma criança não tem. E o que a gente vê, os adultos têm. Poucos têm, né? Poucos têm. Mas, e para eu poder desenvolver isso, eu preciso ter um mecanismo de tipo cópia. Eu preciso estar vendo aquilo ali. Eu preciso estar vendo o que o meu pai faz de movimento em relação ao outro. Eu preciso ver o que minha mãe comenta quando ela para no sinal e vê um pedinte. Eu preciso ouvir o que o outro experimenta, sabe? Então, eu preciso estar ali todos os dias fazendo um treinamento desse cérebro. Por isso que é muito importante também a gente falar assim, para eu desenvolver um dia a empatia, eu preciso da inteligência emocional, sim, mas eu preciso de ter um treinamento de corregulação. Boa. Então eu preciso que a minha mãe, toda vez que eu tenho raiva, que ela acolha a minha raiva. Acolher raiva não é problema. Então, mas o que acontece? Nós adultos mal conhecemos o que são emoções e sentimentos. Ele estava falando do canto ali, né? O quanto quando a gente vai estudar trauma, a gente fala assim, a gente precisa primeiro, por isso que a música é uma das curas, né? A dança e tudo mais, eu preciso primeiro perceber o meu corpo. O que acontece no meu corpo quando eu grito? O que acontece no meu corpo quando eu tenho raiva, quando eu tenho medo, quando eu tenho tristeza? E a empatia começa daí. Quando eu chego em casa, depois de ter sofrido bullying, em vez da minha mãe me xingar e me bater mais, porque eu tô com cara fechada, ela fala assim, filho, tô vendo que você tá triste. Isso. O que você quer me contar? Você quer me contar alguma coisa? Né? E às vezes ele pode não contar nada. E às vezes não ele vai não é contar nada a e tá tudo bem. Mas ele tem tá que saber ali. que você tá ali com ele. Eu tô ali. Se o bicho pegar, eu tô Na aqui. raiva, ele bateu na porta do quarto, porque Isso. quando a criança tá com raiva, você pode pegar e acolher e trazer essa criança pro seu colo e falar assim, filho, você tá sentindo seu coraçãozinho disparado? Isso é raiva. A mamãe tá aqui, eu tô te dando segurança. Mas quando o adolescente chega em casa, ele bate a porta. Bate a porta, E sim. aí a gente fica com raiva, aí a gente sente no nosso corpo e a gente revida, como se fosse uma criança, É o barulho, né? que o Henrique falou, né? Sim, Vira um e aí eu posso barulhento, simplesmente né? bater ele na porta e ficar ali. Filho, eu tô vendo que você tá com raiva, eu tô aqui na porta, eu tô te esperando pra gente bater um papo, né? Porque a gente só... Ele não tem capacidade de
se acalmar sozinho, a gente só tem capaz de se acalmar com o outro. Tá. Doutora Ju, desculpa, assim, a gente está chegando ao final, mas um dia que eu não consegui ter essa calma, eu também devo me retirar, falar assim, pô, já que eu não posso ficar na porta. Volta no quarteirão. Pois é, se eu não posso ficar na porta esperando, em vez de ficar brigando, é melhor eu também ficar na minha, assim, deixa eu... No início, sim. No início, a gente vai fazer um treinamento vagal, que é isso que eu falo. Esse treinamento. Então, no começo eu não consigo, vou respirar. Eu tenho uma âncora poderosa que é a respiração. Então, a expiração profunda te leva para esse lugar de relaxamento, de pertencimento. Se você não consegue, sim, mas não é para chegar, a criança fazer alguma coisa e ficar assim... Porque a criança vai achar que ela é um, né? Você tá nervoso? É. Mas lógico que eu tô nervoso. Tá vendo? Aí começa a gritaria de novo. É o mundo barulhento que porque o Henrique falou. Isso aí é de maturidade emocional que nós não temos, né? Porque nós não fomos treinados. Isso. Então, os nossos filhos estão com raiva, não é sobre nós, é sobre ele. Isso. Né? Então, eu preciso funcionar como um adulto que acolhe, não um adulto que se sente ferido e pronto, bate de frente. Duas crianças dentro de casa. Duas crianças dentro de casa. Os exemplos que a gente usou, a gente acabou mais conversando um pouco mais da educação positiva na fase adolescente, na primeira infância, na infância, na pré-adolescência também é importante, também é útil? Muito importante, muito importante. Eu começo a atender as pessoas no consultório, porque eu já atendo pai e mãe lá. Vai o pai e a mãe, às vezes vai a criança também, mas geralmente o pai e a mãe. E eles, às vezes, grávidos. Eles vão grávidos no meu consultório. E é maravilhoso. O conhecimento dessa área. Porque aí já começa porque a gente estuda para tudo nessa vida. Muito né? bom. A gente não vai escalar o Everest despreparado. Você falou um negócio muito interessante. Eu tenho filhas gêmeas, né? E gêmeas idênticas. E a gente, na época, no meu primeiro casamento, a gente teve que antecipar o parto delas, porque uma estava crescendo muito mais do que a outra. Essa que é menor, que era menor, ela luta desde o útero. Sim. Ela luta Bonito a isso. vida Bonito. inteira. Ela sabe lutar, ela luta, porque ela teve que lutar no útero. Aí tem toda uma explicação científica também que a gente precisava de mais umas 3 horas. Porque geralmente isso acontece, né, nas irmãs gêmeas. Então tem aquela que vai ficar mais resiliente ali em alguns momentos, né? E o quanto essa criança que parece mais resiliente, que luta muito, precisa ainda mais do nosso colo, ainda mais do nosso acolhimento, né? Gente, chegamos ao final. É isso, eu tive uma... Tipo, quanto que é a Nossa, consulta, né? Muito legal, muito legal. Muito bacana. Henrique, obrigado pela presença Obrigado mais pelo uma vez, convite, viu? 2 pessoas sensacionais aqui do lado. Isso é uma aula. E fala lá, Conexão Você quer tocar no Empresarial, Conexão ano que Empresarial vem, 2024. Exatamente. Isso aí. Você só veio aqui para poder falar isso. Isso, exatamente. Henrique, como é que a gente te encontra nas redes sociais? Pode procurar Henrique Portugal ou AH Portugal. Tá bom. Porque eu sou Antônio Henrique Portugal. Muito bom. Obrigado pela possibilidade do diálogo, da abertura Escutem minhas ao diálogo. músicas, estão todas disponíveis, seja no Isso. YouTube, nas plataformas de streaming. Leiam minha coluna no Estado de Minas. E é isso. Tá bom. Obrigado, viu? Prazer. Muito bacana. André, contatos com vocês na leitura, como é que a gente faz? A gente tem nas mídias sociais também, o @livraria leitura, nas principais mídias, pode ir por lá. O que eu queria mesmo é convidar todos a visitar uma loja. Isso, Né, a visitar loja uma das nossas física, né? livrarias. Essa experiência. Gastar tempo lá, folheando os livros, fique à vontade. Todos são muito bem-vindos. Isso, não precisa comprar não, mas pode ir lá, né? Sem dúvida. Isso. Muito legal, André, obrigado, viu? Parabéns, parabéns pela luta, não é fácil. A gente teve aí a Saraiva, Cultura, fechando, né? E vocês estão aí representando a gente. E crescendo. Segura. Resistência. Tá? Resistentes e crescentes. E crescentes, tá bom. Doutora Ju, maravilha, né? Obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Obrigada eu. Assim, né? Juliana Franco Pediatra, Escola da Educação Positiva, são os 2 Instagrams meus. Eu estou com uma turma aí formando agora de 600 alunos na área da educação, na área da médica, e mães que resolveram mudar de carreira e se tornarem educadores parentais também. Então a gente está abrindo uma nova turma, temos um congresso internacional com palestrantes internacionais em São Paulo, falando sobre trauma, sobre educação de filhos, vai ser dia 2, 3 e 4 de novembro. Muito bom. Então tem muitos projetos. E vamos chamar os homens, né? Os pais, os Vamos. homens para participar Sim, também, com né? Para certeza. se educar Com positivamente. certeza. Tá bom. Gente, muito obrigado, viu? Valeu demais. Parabéns. Muito bacana. Chegamos ao final do nosso programa e com certeza os horizontes se abriram, né? Porque tudo ali, né, o tempo inteiro, os 3 dialogaram muito bem. Né? O Henrique falou, olha, eu sou um leitor voraz, né? Temos ali a leitura com o André, né? E o tempo inteiro, né, a doutora Ju citando livros, né, estudos e por aí vai. Tá bom? Ó, beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e eu sobrei. Valeu. Obrigado.